Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fátima Duarte, sou médica, sou ginecologista, sou sexóloga com área de atuação pela Febrasgo e sou médica do projeto Sábado Sem Barreiras no atendimento a mulheres deficientes no estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde, no Hospital Pérola Baito. Eu gostaria de dizer que é um orgulho muito grande eu estar aqui hoje. Queria cumprimentar a diretoria da ABENS, a professora Carmita Abdo. Gostaria de cumprimentar os integrantes do Departamento de Disfunção Sexual Feminina, na figura da professora Lúcia, e dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse evento, falando sobre violência sexual. Hoje, o departamento vai fazer uma discussão sobre os impactos, os desafios no atendimento às mulheres com disfunção sexual, vítimas de violência sexual. A violência sexual é todo o ato que acontece com uma vítima que é submetida pelo agressor sem o seu consentimento, apenas para o seu prazer, sob ameaça, intimidação, coerção, chantagem, poder, subordinação e ameaça. E hoje, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que hoje uma pessoa sofre estupro nos dados de 2018. Dessas pessoas, 70% são pessoas com até 13 anos e 85% são pessoas do sexo feminino. Também
nós temos que 1 a 2 pessoas sofrem algum tipo de violência doméstica, e 54% das pessoas conhecem alguma pessoa que está nessa situação. Isso significa que, nesse momento, metade das pessoas que estão aqui assistindo conhecem alguém, ou tem uma amiga, ou uma pessoa, ou uma irmã, ou são filhos de alguém que está nessa situação. Para iluminar esses dados, o Departamento de Disfunção Sexual Feminina traz hoje um caso clínico e a fala de 3 mulheres que são referência nesse assunto. A médica doutora Débora Brito, mestre pela Universidade Federal do Ceará, responsável pela Comissão de Violência Sexual da FEBRASGO, a doutora Isabela Frota, fisioterapeuta, mestre pela Universidade Federal do Ceará, e a psicóloga, professora Bárbara Lucena, mestre e doutora pela Universidade de Medicina da Universidade de São Paulo. A doutora Débora e a doutora Isabela fazem parte da maternidade Assis Chateaubriand. E a doutora Bárbara Lucena é professora do curso de Psicologia da Unicris. Durante todo o nosso evento, que vai durar 1 hora, vocês podem mandar as suas perguntas pelo chat. Essas perguntas vão ser respondidas no final do nosso evento. E para começar o nosso evento, eu gostaria de chamar a doutora Débora Brito, que também é a vice-coordenadora do departamento. Boa noite, Débora. Boa noite, Débora. Boa noite, Fátima. Queria te agradecer essa acolhida tão carinhosa. Nossa, você é uma moderadora super simpática, viu? Incrível, estou muito feliz. Boa noite, queria agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar falando sobre um tema que, para mim, especialmente, é um tema muito, muito precioso, diz muito sobre o que é a minha rotina de trabalho atualmente, onde, atualmente, na maternidade escola, eu trabalho tanto no ambulatório de sexologia, quanto coordenando o programa de atenção a mulheres vítimas de violência, que chama Superando Barreiras, tá? Então, é um tema que, para mim, é realmente muito precioso. Então, a proposta do nosso evento hoje é discutir os desafios, né, na atenção a mulheres com queixas sexuais que têm história prévia de violência sexual. Para isso, previamente, nós nos reunimos e decidimos que a gente vai trazer a literatura, né, e trazer também algumas reflexões e também tentar ter um tempo posterior para debate, né, baseado num caso clínico, que é um caso fictício, que foi construído por nós, mas que traz muitos elementos de casos e pacientes que nós atendemos já em equipe multidisciplinar, tá? Então, o nosso caso fictício, que vai servir de base para o nosso trabalho de hoje, é R, 24 anos, auxiliar administrativa, queixa, vaginismo e aversão sexual. Traz de histórico. Paciente foi adotada com 1 ano de idade, sendo os pais adotivos amigos da mãe biológica. Durante a infância, conhecia a mãe biológica como sendo sua tia. Os pais adotivos já tinham filhos. Aos 11 anos, foi violentada sexualmente pelo pai adotivo. Os episódios de violência aconteciam à noite, quando todos já tinham se recolhido para dormir. Não sabe especificar por quanto tempo aconteceu, mas acredita que por cerca de 1 ano. Na mesma época, refere que um de seus irmãos a agredia fisicamente. Foi educada com forte influência religiosa e se casou aos 21 anos virgem. Desde então, não consegue ter relações sexuais com penetração. Refere desejo e orgasmo nas relações. Nega masturbação. Relata que o casamento é bastante harmonioso e o esposo compreensivo acerca do vaginismo. Apresenta intensa ansiedade em contextos generalizados, evitando ir a lugares públicos, mas especialmente relacionada a desempenho sexual. Refere lembranças intrusivas acerca das situações de violência, além de sintomas depressivos como tristeza, apatia e desânimo. Compartilha não conseguir evitar essas lembranças. Então, esse é um caso guia para que a gente possa discutir e aí pensar algumas questões que são realmente desafiadoras no acolhimento de mulheres que têm queixas de disfunção sexual e têm uma história de violência sexual anterior, né? É importante considerar que
a literatura ela é muito vasta em trabalhos que mostram que a violência sexual na infância ela é identificada como um fator, né, dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de uma disfunção sexual. E essa informação, ela não é uma informação nova, ela é uma informação antiga, né? Revisões de literatura de 20 anos atrás já também apontavam que a história de abuso na infância era um fator de risco importante e que não apenas para a disfunção sexual, mas que essas mulheres poderiam apresentar múltiplas queixas. Talvez, e aí o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse refletir, é que muitos dos profissionais que atuam na sexologia, atuam como terapeutas sexuais, ou têm alguma formação na abordagem de questões sexuais, eles às vezes não têm a qualificação para o atendimento, né, de especificidades relacionadas às questões, aos desfechos de saúde mental de uma violência sexual. E aí eu trouxe esse artigo de 1974, quando foi descrito, então, pela primeira vez, né, o que seria a síndrome do trauma do estupro, né, baseado no relato do atendimento de 146 pacientes, em 1974. Se a gente fizer um paralelo, a gente vai entender que mais ou menos também em torno dessa época, né, que a gente veio, através dos trabalhos de Master Johnson e Ellen Kaplan, né, trabalhando, então, o desenvolvimento das nossas técnicas de terapia sexual clássica. Então, o primeiro ponto que eu acho que é desafiador, para que a gente possa pensar e, de repente, discutir, né, posteriormente sobre isso, é que nós vamos ter uma base de conhecimentos que vai se estruturando, né, e vai se solidificando, como, por exemplo, nossas técnicas clássicas de foco sensorial, masturbação dirigida, elas vão se desenvolvendo e nossa formação como profissionais, né, vai sendo construída com base nelas, e ao mesmo tempo a gente vai ter, né, outras linhas de pesquisa, outras correntes científicas se aprofundando no conhecimento das especificidades, né, de mulheres que possam ter vivido uma situação de violência sexual. Então, é importante considerar o quanto que, na minha formação, né, de profissional que acolhe mulheres vítimas de violência sexual, eu também pude ir compreendendo, né, o caminhar aí do que a literatura do embasamento científico vai trazendo como evidência importante de compreensão das especificidades de mulheres vítimas de violência sexual. Um outro ponto que eu acho que é importante também de ser considerado é a questão do silêncio, né? É o que a literatura às vezes traz como disclosure, né? A revelação. A maioria das mulheres, geralmente, elas não irão fazer uma revelação espontânea, né? Embora elas sejam pacientes que tenham uma propensão maior que pacientes não abusadas a apresentar múltiplas queixas sistêmicas, como eu já disse anteriormente. Um artigo de 2005, né, que se debruça um pouco a entender um pouco mais esse processo da revelação, ele conta que essa revelação ela acontece em 3 fases. A autorrevelação, que é quando essa vítima processa internamente a agressão que ela sofreu. A escolha do confidente, quando ela escolhe a pessoa para quem ela vai contar no que viveu uma situação de violência. E uma terceira fase, que seria lidar com a reação do confidente e as consequências, né, tanto positivas quanto negativas, geradas por essa divulgação. Então, aqui eu faço um adendo de que, nos últimos anos, talvez por falarmos mais sobre violência contra a mulher, por um fortalecimento dos movimentos sociais, por eventos, né, que aconteceram, às vezes até de maneira virtual, como o Exposed, como Me Too e outras tantas hashtags, né, que trouxeram à tona, né, a vastidão, na verdade, que existe de episódios, né, de mulheres que são sobreviventes de violência sexual. E aí, quem trabalha também com sexualidade, com violência sexual, né, tem muito claro o quanto muitas vezes isso se torna um segredo de família, não é? Quando muitas crianças e adolescentes que são violentadas de maneira crônica podem chegar a revelar, mas aquilo não é cuidado, né? Não recebe, né, o determinado acolhimento e segmento que seria apropriado. Então, faço esse adendo de que é importante nós entendermos que esse processo de revelação nem sempre ele é simples e que é importante que a gente fale cada vez mais sobre isso e fortaleça os nossos sistemas de suporte social para que essas vítimas elas possam não apenas revelar, mas se sentirem
né, seguras de que esse processo de revelação vai ser acolhido da melhor maneira possível, tá? Quando nós investigamos os fatores que influenciam as mulheres a divulgar o histórico de violência, né, vamos encontrar na literatura que fatores intrapsíquicos, né, dessa própria mulher estão aí influenciando esse processo de divulgação e também preocupações em relação a um possível prejuízo que essas mulheres podem sofrer quando elas compartilham isso para um profissional de saúde. Porque essa resposta do profissional de saúde pode ser de suporte, mas também pode ser de revitimização. Além disso, existem também os relatos, né, de experiências, né, de estigmatização. Então, tanto se fala, por exemplo, e tanto se tenta desconstruir a percepção de que a roupa, o horário, ou alguma atitude que uma mulher teve pode estar relacionada ao fato dela ter vivido uma violência sexual. Essas crenças, elas não são crenças só da sociedade, né? Elas são crenças também dessa sociedade que se veste como profissional de saúde e chega para esse acolhimento. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque a atitude e o comportamento dos profissionais de saúde, eles são citados muitas vezes na literatura como as principais barreiras que essas mulheres encontram para revelar esses episódios de violência em um serviço de saúde, e que a maioria dessas mulheres revelaria se ela tivesse sido questionada. Então, outro ponto desafiador, eu acho que é nós nos questionarmos o quanto as nossas atitudes são de acolhimento em relação a uma possível revelação de violência sexual por parte de uma paciente que nós estejamos aí a acompanhar. Tá? Falando um pouco das repercussões da violência sexual sobre a sexualidade, existe também uma literatura muito robusta que mostra para a gente que várias dimensões da sexualidade podem ser prejudicadas. E essas dimensões, elas não vão ser prejudicadas apenas em mulheres que sofreram um estupro, né, um estupro consumado, mas também uma tentativa de estupro. E é importante se compreender que o estupro ele não é a única forma de violência sexual, existem múltiplas formas de violência sexual e existem, inclusive, formas de violência sexual sem mesmo um contato físico. Tá? E agora, cada vez mais, a partir, né, dessa superexposição à internet, às mídias, então existem também maneiras virtuais de ser violentada sexualmente. Então, esse trabalho, que é um trabalho importante para quem trabalha com esse tema, chama Os Custos do Estupro, foi um trabalho que comparou mulheres que haviam sofrido um estupro consumado com que haviam sofrido uma tentativa de estupro. Né? Eles avaliaram vários domínios, e aí comparando as mulheres que foram vítimas com as mulheres que sofreram uma tentativa, né? As que foram vítimas de estupro consumado tinham uns resultados significativamente mais negativos, porém, os dois grupos tinham efeitos negativos. Os domínios mais comprometidos foram a autoestima, a valoração, a frequência sexual, o desejo de ter relações sexuais, a autopercepção de valor que essas mulheres achavam que tinham aí para os homens. Em relação às fases do ciclo de resposta sexual, todas podem ser prejudicadas. Tanto pode existir falta de interesse por sexo, como medo de fazer sexo, dificuldades de excitação, dificuldades de orgasmo e também dor na relação sexual. Quando nós pensamos, né, nos aspectos que podem estar aí também interferindo para essas possíveis repercussões, é interessante lembrar que essas repercussões elas podem variar de acordo com o tempo de ocorrência do episódio de violência sexual. E a adolescência, como foi o caso dessa paciente, né, dessa nossa paciente fictícia, a adolescência aparece como a janela temporal mais sensível, né, para o episódio de violência sexual. E na infância, né, as repercussões elas vão estar intimamente relacionadas, muitas vezes, com desconfortos e preocupações com o corpo na vida adulta. E essas disfunções sexuais que muitas vezes, né, acontecem após exposição ao trauma, elas podem ser mediadas, então, por fatores biológicos, fatores cognitivos, fatores afetivos relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático, que é o transtorno que muitas vezes, né,
vai ser apresentado por essas pacientes. E que ele, por si, além de ser um agravo à saúde, como a própria violência também é um agravo à saúde, está aí, então, relacionado com uma cascata, uma possibilidade de outras sequelas e outras repercussões também negativas na saúde mental, tá? E aí fica aquela pergunta, então, o que se faz com essas crianças e adolescentes? Devemos rastrear ou não rastrear a violência sexual em todas as crianças e adolescentes? Na verdade, não existe consenso se nós devemos rastrear todas as crianças e todos os adolescentes para a violência sexual. Porém, o contato com o profissional de saúde pode ser uma das poucas situações nas quais essas crianças ou os adolescentes podem entrar, né, em atendimento, ou podem ser acolhidas por alguém que vá ter alguma bagagem, né, para dar um segmento, para dar algum encaminhamento. Então, se faz a opção baseado no achado de algum sinal, algum sintoma, alguma mudança de comportamento, se faz a escolha de rastrear, as recomendações são de que nós possamos usar apresentações que sejam bastante esclarecedoras sobre o que nós estamos perguntando, para ajudar, né, esse respondente nesse processo de revelação e de compreensão do que nós estamos questionando, evitar perguntas fechadas, como, por exemplo, você já sofreu um abuso sexual? Você já foi violentado sexualmente? Né? Tentar usar várias perguntas de triagem pode oferecer várias oportunidades e evitar alguns termos vagos, como abuso ou trauma. Né? Existe uma recomendação, por exemplo, se você está atendendo alguém que já tem alguma queixa relacionada à sexualidade e você quer identificar se existe ou não alguma história prévia de violência sexual, muitas vezes validar essa possibilidade do evento violento no passado como algo que pode estar relacionado a essa queixa, mas despersonalizando muitas vezes dessa paciente. Por exemplo, você vai atender um paciente que tem uma história de vaginismo. E durante o processo de psicoeducação do vaginismo, você afirma que o vaginismo pode ser comum e é uma disfunção que pode ser encontrada em pessoas que viveram um episódio de violência anterior. E se essa pessoa, em algum momento, viveu e em algum momento se sentir confortável em compartilhar, pode ser algo que vai trazer elementos a mais para esse segmento. Tá? Então, facilitando esse processo de revelação. Tá? Em relação à violência como um fator preditor de psicopatologia, lembrando também aí da nossa, né, paciente. O início da violência sexual na meia infância, né, por volta dos 6 anos de idade ou na adolescência, está associada a todas as formas de psicopatologia, tá? O início de um abuso físico a qualquer momento vai estar relacionado a transtorno de estresse pós-traumático, né? Parece, né, a literatura mostra que parece que o impacto na saúde mental ele vai ser maior nas crianças que têm mais de 5 anos, nos episódios de violência, porque crianças mais jovens, crianças muito pequenas, elas podem ainda não ter a capacidade de pensar sobre o que aconteceu depois do que aconteceu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Ela sofre, por exemplo, com 2 anos de idade, uma violência, ela pensa na violência enquanto a violência está acontecendo, mas ela não rumina isso posteriormente. E aí, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, então uma criança de 5, de 6 anos, ela não apenas sofre com a violência no momento que a violência está acontecendo, mas ela pensa sobre a violência depois e, ao que parece, isso pode ter um impacto maior sobre a saúde mental, tá? Mas são necessários mais estudos ainda para investigar como que as crianças, né, e os adolescentes um pouco mais velhos avaliam os casos de violência que eles viveram no passado. Existem questões éticas em relação à pesquisa com crianças e com adolescentes. Então, muitos dos estudos que nós temos na literatura são estudos feitos com jovens adultos, né, baseados nas memórias que eles têm sobre os episódios de violência que eles sofreram na infância e adolescência, tá? Como uma proposta de intervenção, né? No serviço em que nós trabalhamos, pacientes que chegam com queixa sexual e têm uma história prévia de violência sexual, elas passam por um processo de acolhimento e de psicoeducação sexual. A gente trabalha muito baseado no PLIST, né? Para quem não conhece, o modelo PLIST é um modelo de intervenção em sexualidade, em saúde sexual. Ele leva em consideração que os profissionais de saúde, de uma maneira geral, eles podem, muitas vezes, né, oferecer algum tipo de cuidado, porque
o cuidado mais específico, o cuidado mais profundo, mais qualificado, ele vai ser necessário para quem também tem questões mais complexas. Então, o primeiro grau de intervenção seria a permissão para se falar sobre o problema, né? O segundo seria dar informações, né, limitadas sobre aquilo que é revelado, né? Fazer sugestões específicas. E aí, se essa primeira terapia breve, como ele coloca, não é capaz de responder, né, de dar a resposta, de ter a eficácia que nós esperamos, aí muitas vezes vai ser necessário encaminhar para uma terapia intensiva. E aí, nesse caso, muitas vezes pode ser uma psicoterapia processual, a terapia sexual, a fisioterapia pélvica, sempre avaliando individualmente. Importante lembrar, o que eu não falei anteriormente, que o que a gente está trazendo aqui está muito focado na história dessa paciente que a gente vem discutindo, mas que nem todas as pacientes, nem todas as crianças, adolescentes que viveram uma situação de violência vão evoluir com tantos desfechos. Para as minhas considerações finais, né, eu acho que fica importante que nós, profissionais, nós possamos, né, escolher a extensão do envolvimento clínico que nós teremos, levando em consideração, então, o modelo PLIST, né, para que a gente possa dar um cuidado que corresponda também às nossas capacidades e às nossas limitações de tempo. É importante para nós profissionais, mesmo nós que trabalhamos com a terapia sexual, com sexualidade, com medicina sexual, é importante que a gente conheça as nossas limitações em relação às histórias individuais de cada paciente. Então, eu posso estar muito capacitada para lidar com determinada discussão em uma determinada história, com uma determinada paciente, mas ela trazer ali outros fatores para os quais eu não estou tão capacitada. Então, conhecer as minhas próprias limitações é muito importante. Em caso de desconforto, ou que a gente observe que o sofrimento dessas pacientes ele é contínuo, é importante que a gente encaminhe para um profissional de saúde mental que possa estar qualificado, né, melhor qualificado para a abordagem daquele caso, tá? Minhas considerações eram essas, espero que a gente tenha tempo para discutir um pouco mais ao final. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Que excelente apresentação humana, acolhedora, com tantos dados de olhar para as mulheres. E agora Obrigada, eu vou passar para Isabela Frota, fisioterapeuta, que vai continuar a nossa apresentação, Isabela. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse assunto com a Fátima, com a Débora e com a Bárbara, pessoas tão competentes. Eu vou falar um pouco sobre a fisioterapia, né, nas mulheres com disfunção sexual que foram vítimas de violência sexual, no caso que a Débora acabou de ler, quais são as evidências, né? Sou Isabela Frota, fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tem um contato frequente com o paciente, o que acaba gerando um vínculo e o paciente acaba sentindo segurança e confiança nesse profissional da saúde, sendo também um profissional capaz de rastrear casos de violência, porém, apenas 8% dos fisioterapeutas questionam seus pacientes com relação à violência sexual. E como barreiras, eles geralmente citam a educação inadequada ou o tempo limitado para os atendimentos. Neste estudo de 2010, esses autores avaliaram 87 mulheres e perceberam que, durante o exame pélvico, as mulheres que eram vítimas de violência sexual apresentavam medo, constrangimento, angústia e dor. Notem, os senhores, que no grupo que apresentava, além da violência sexual, o transtorno do estresse pós-traumático, esses sintomas de medo, de ansiedade, de dor, são maiores do que nos demais grupos. Além disso, essas mulheres podem, durante o exame pélvico, apresentar algumas reações traumáticas, como memórias intrusivas, flashbacks ou até mesmo dissociação. Como limitação do estudo, eles não avaliaram as crenças dessas mulheres sobre o exame físico, o que eles acham que poderia influenciar essas reações não justificadas para esses autores. Já nesse outro estudo,
com 1.260 mulheres, 17% delas apresentaram abuso sexual, e eles observaram uma correlação positiva de ansiedade e depressão nas mulheres vítimas de violência, assim como uma maior prevalência, né, uma maior chance delas desenvolverem também dor pélvica crônica. Bom, a fisioterapia pélvica, além de trabalhar as disfunções sexuais, atua nas incontinências urinárias, nas disfunções do assoalho pélvico de uma maneira geral, nos prolapsos de órgãos pélvicos, como na dor pélvica e na dispareunia, que é tão comum, né, as pacientes que apresentam dor pélvica apresentarem também a dispareunia associada. O que leva a paciente, a mulher, a procurar o atendimento de fisioterapia pélvica já é algo constrangedor, como vocês já puderam perceber no slide anterior. A queixa principal já é constrangedor. Tem alguns trabalhos que falam que as mulheres demoram, em média, 5 anos até chegar no consultório da fisioterapia, exatamente devido à vergonha. Além do mais, elas sentem-se expostas. Já no exame físico, devido à necessidade da avaliação dos músculos do assoalho pélvico, torna-se um exame um pouco mais invasivo, devido à necessidade do toque vaginal. Dito isso, é importante nós orientarmos a paciente sobre o tratamento, os objetivos da paciente com aquele tratamento, além das condutas e das técnicas disponíveis e que podem ser utilizadas em cada caso. Quando a gente pensa na fisioterapia pélvica em mulheres que foram vítimas de violência sexual, e assim como no caso descrito anteriormente pela Débora, é importante a gente trabalhar numa tentativa de aumentar a confiança dessas mulheres. Como ferramenta importante para isso, a educação em saúde é bem interessante. Explicar a essas mulheres que sentem dor, além de dor pélvica ou dor na relação à dispareunia, como esse ciclo da dor acontece, como ele se perpetua, dar controle a essas mulheres, então explicar como, onde, de qual maneira elas serão tocadas, explicar qual o objetivo daquele toque ou daquela posição que a gente precisa colocá-la para fazer um exame de assoalho pélvico, por exemplo. Então, pedir permissão antes de tocá-las, né? Aguardar essa permissão, não apenas pedir e já ir tocando. Respeitar os desejos da paciente durante os atendimentos, já que muitas das mulheres se sentem invadidas ou invalidadas nos ambientes de saúde. Então, é de fundamental importância a gente trabalhar não só a consciência perineal, mas como a consciência de um corpo como um todo. O treino respiratório é importante também, já que, como a gente já falou, essas mulheres apresentam um nível de ansiedade muito alto. E a ansiedade deixa uma respiração mais superficial, mais apical. Muitas mulheres apresentam dificuldade na respiração. Partindo desse treino respiratório, a gente já pode entrar no trabalho de relaxamento do corpo, assim como dos músculos da pelve, do assoalho pélvico. Dessensibilizar a períneo e os adutores é importantíssimo também. Porém, a gente tem que levar em consideração que esse trabalho todo com o corpo, esse treino de consciência, esse treino de relaxar, de perceber o toque, permitir o toque também, pode desencadear algumas memórias dolorosas, e o profissional precisa estar preparado para isso, e é interessante também que tenha suporte de outros profissionais, tanto o fisioterapeuta como o paciente em questão. Como nós vimos, essas mulheres vítimas de violência sexual têm uma possibilidade maior de apresentarem também dor pélvica. E essas mulheres, devido à postura antálgica, né, das dores crônicas, acaba gerando desvios posturais, gerando sobrecarga na musculatura de quadril, na musculatura pélvica, e gerando as disfunções do assoalho pélvico propriamente dita. Então, temos que lembrar que a hipertonia do assoalho pélvico pode também estar relacionada ao estado de ansiedade dessa mulher.
desenvolvido também como um mecanismo de defesa, né, de proteção. Após a gente conseguir fazer todo esse trabalho de relaxamento, que ela já permita o toque vaginal, é interessante nós fisioterapeutas avaliarmos os músculos do assoalho pélvico, tanto a musculatura mais superficial, de transverso do períneo, bulbo esponjoso, isco cavernoso, como os músculos mais profundos do assoalho pélvico, além de alguns rotadores que são bem importantes e podem também ser causas de dor, como o obturador e o piriforme. A massagem perineal, também quando a paciente já permite o toque vaginal, é importante técnica para promover o relaxamento dos músculos, aumenta a elasticidade, a flexibilidade e possibilita a normalização do tônus de assoalho pélvico. Então, são movimentos circulares, tem uma técnica de massagem específica para o assoalho pélvico. Trabalha-se também a inibição de pontos gatilhos localizados nessa mesma região. Então, a fisioterapia pélvica é uma excelente oportunidade para as mulheres lidarem com o trauma através da cura do próprio corpo. Já está descrito na literatura que existem, né, já tem evidências de experiências de melhora e cura, devido a uma melhor conexão e aprendizagem sobre os seus corpos. Além do mais, elas conseguem adquirir algumas ferramentas e conseguir controlar os sintomas da ansiedade. Além do mais, nós tentamos trabalhar na restauração da funcionalidade do corpo como um todo, não apenas da pelve, do períneo, de assoalho pélvico. Para finalizar, eu trago esse artigo que tem tudo a ver com o caso em questão, que é da Thalie Rosenbaum, e ela trabalha aqui um programa de exercícios para preparar essa mulher para tanto para o autoexame genital, quanto para o exame pélvico, quanto para o uso dos dilatadores, assim também como na relação sexual. E em vez de fornecer diretrizes para a paciente relaxar, a paciente ela é instruída a estar presente e totalmente ciente de quando ela pode se sentir relaxada. Então, ela faz uma escala de 0 a 5, e a paciente vai sempre, durante o atendimento, graduando o grau da ansiedade. Ao invés da paciente tentar se livrar da ansiedade, a paciente é encorajada a se permitir sentir e tentar conter essa ansiedade, com a compreensão de que ela sempre poderá voltar a um passo onde se sentir mais segura. O que é que isso quer dizer? Inicialmente, a paciente de roupa, deita na maca, a gente cobre e faz o atendimento dela assim, e vai monitorando essa ansiedade nessa escala de 0 a 5. No outro atendimento, você pede para a paciente tirar a calça, ou vestir uma calça, um short ou um leg, e deitar na maca e cobrir. E aí vai sempre monitorando essa ansiedade e evoluindo, né, à medida que essa ansiedade esteja controlada. Com isso, nós permitimos o controle dessa mulher no seu processo de exposição. A paciente pode aprender e reconhecer e aceitar a ansiedade, começando a sentir menos ansiedade até que, a um certo ponto, ela não se sente mais. Sendo possível realizar o toque vaginal no momento que a paciente realmente estiver preparada para tal. Como considerações finais, eu trago que é importante uma abordagem com a maior sensibilidade dessas mulheres por todos os profissionais da saúde. É importante desenvolver intervenções para ajudar a reduzir o sofrimento durante o exame pélvico, e a abordagem multi-interprofissional é fundamental. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigada, boa noite. Daqui a pouco nós discutimos mais. Isabela, muito obrigada por essa exposição, que você juntou esse caminho da revelação, né? Da revelação que a Débora começa do corpo, e você da queixa, e você complementa com esse olhar multidisciplinar da revelação do corpo, né? Que coisa fantástica esse seu olhar, muito emocionante. E agora eu gostaria de chamar a professora, a doutora
Bárbara Lucena, como a Débora já fez uma vez que quebrou o protocolo, ela também foi minha professora no curso de formação, então eu estou muito emocionada de estar aqui nessa mediação com ela e convidá-la para fechar esse nosso evento do departamento. Muito bem-vinda, Bárbara. Boa noite, obrigada, Fátima. Agradeço a acolhida tão carinhosa. Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui hoje. E a ideia é que a gente possa falar um pouco do entendimento psicológico sobre a violência sexual e sobre as possíveis consequências disso, não só na área da sexualidade, mas na saúde mental como um todo, e também que a gente possa pensar sobre as possibilidades de intervenção psicológica, já que tantas vezes a intervenção psicológica, especialmente para quem não é psicólogo, parece, né, uma coisa muito, muito abstrata, a gente não tem muita clareza do que acontece, por que acontece, por que funciona, como funciona. Então, obviamente, não se trata de uma aula de intervenção psicológica, mas o objetivo é que a gente possa sair daqui hoje com um pouco mais de clareza das possibilidades de intervenção psicológica. Então, eu começo a minha fala trazendo a ideia de que já é bem documentado na literatura o quanto que a violência sexual está associada a uma série de agravos em saúde mental, né? Existe um corpo de documentos bastante consistente na literatura científica que mostra a relação da violência sexual com a depressão, com os transtornos de ansiedade, com os transtornos alimentares, com padrões dissociativos, com as disfunções sexuais, muito embora a relação de causalidade não possa ser estabelecida de uma forma tão linear, né? A violência sexual provocou a disfunção sexual, a violência sexual provocou a depressão, porque a gente sabe que há uma rede interrelacionada entre esses transtornos, de forma que uma violência sexual, por exemplo, aumenta a chance de depressão, que por sua vez aumenta a chance de um transtorno ansioso, que por sua vez aumenta a chance de um vaginismo. Então existe, né, uma interrelação muito grande entre as condições psicológicas, entre os transtornos psiquiátricos, que precisa ser levada em consideração. De todo modo, o que a literatura tem referido é que a depressão é o sintoma de longo prazo mais comum entre as mulheres que foram vítimas de violência sexual na infância. Uma ocorrência clínica bastante comum também é o transtorno de estresse pós-traumático, e nas crianças, por exemplo, tem uma prevalência muito, muito grande. Muitas crianças, após uma violência sexual, as crianças têm uma prevalência aí que varia em torno de 20% a 53%, então é um dado bastante preocupante, e que é um alerta para os profissionais em saúde mental. A gente pensa na concepção de trauma, de algo traumático, a gente geralmente está se referindo a determinada situação ou fenômeno que envolveu um senso de apreensão e ameaça muito grande, podendo envolver ameaça à vida, ou a interpretação inicial daquele evento é de que havia ameaça à vida, havia grande risco, e envolvendo também bastante vulnerabilidade e uma resposta de medo muito grande. Os dados apontam que cerca de 50% das pessoas ao longo da vida estarão expostas à ocorrência de um trauma. Nem todas essas pessoas vão interpretar o evento traumático como um trauma psicológico. Como é que isso acontece? Porque que para algumas pessoas, então, a primeira coisa que estamos falando a partir daqui, é que nem todo mundo que vive uma violência sexual terá um trauma em decorrência disso. Existem algumas variáveis que têm sido estudadas, no sentido de tentar compreender o que leva à ocorrência do trauma ou não, e na sua variável variável, né, mais grave da concepção de trauma, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático. Então,
Para que a gente tente compreender a forma que os indivíduos têm processado os eventos e o que influencia a ocorrência ou não do trauma, e mesmo a extensão do trauma, nós tentamos entender qual que é o significado que tem sido dado à experiência. Há uma atribuição causal, por exemplo, a literatura refere que quando a vítima acha que ela tem alguma responsabilidade ou culpa no ocorrido, isso costuma agravar a experiência de trauma. Também existe uma diferença com relação às emoções envolvidas na experiência traumática. Existem emoções primárias, que são aquelas que acontecem antes de qualquer tipo de processamento cognitivo. Numa experiência de violência sexual, por exemplo, a emoção primária de medo, de sentir medo, é muito natural, é a emoção esperada e é uma emoção que acontece antes de qualquer processamento cognitivo, antes de eu tentar fazer sentido daquilo. No entanto, existem emoções secundárias, como, por exemplo, a culpa, que já foi referida, que costuma agravar ou potencializar a chance de um trauma. Também existem alguns agravantes com relação ao trauma, como, por exemplo, a proximidade que a vítima tinha com o agressor, sendo quanto maior a proximidade, maior a chance da ocorrência de trauma. Quando é um pai, um familiar, como no caso em questão, né, que era o pai adotivo, a frequência com que aconteceu a violência e a duração. Nós sabemos que muitas vítimas sofrem violência por anos, né, por muitos anos da infância ou da adolescência. A idade que a vítima tinha, como a Débora mencionou, existem alguns estudos que falam que crianças, né, muito pequenininhas teriam menor chance de desenvolver um trauma, e as crianças já maiores também, né, já pré-púberes ou na puberdade, teriam menor chance do que as crianças que estão ali entre os 5 e os 10 anos. Então, é algo que a literatura aponta também, muito embora isso não é matemática, né? Estamos falando de algumas variáveis que têm aparecido, mas que servem para a gente pensar na extensão do trauma. A natureza dos atos de violência também é importante, tinha componentes de crueldade, de violência explícita, havia ameaça, uso de força ou de ameaça, então são algumas variáveis que são importantes para nos fazer pensar na maior probabilidade daquela situação traumática, de fato, se transformar em um trauma psicológico. Uma coisa importante, um fenômeno que tem sido observado a partir dos estudos com as vítimas de violência sexual, é que essa ocorrência de violência, ela pode se tornar parte da representação interna de si. Ou seja, dentro de uma perspectiva cognitiva, nós falamos de um esquema de abuso para se referir a mulheres que, depois da situação de violência, revivem, né, nas suas relações, uma forma de interpretar os eventos como se sempre estivessem sendo agredidas, violentadas, abusadas, e muitas vezes repetem padrões de comportamentos, de fato, relacionados a situações abusivas da vida real. Quando o trauma se transforma em transtorno, ou seja, né, a consequência mais grave de um transtorno, a gente tem, então, um transtorno psiquiátrico que é caracterizado pelos sintomas intrusivos, como flashbacks, pensamentos bastante intrusivos, pesadelos. Também é característica do transtorno os comportamentos de esquiva, ou seja, o indivíduo evita qualquer tipo de estímulo que remete à situação traumática, a alteração da cognição e do humor, né, havendo um afeto negativo que é bastante importante quando relacionado aos estímulos que lembram a situação traumática. Também há alteração da reatividade, no sentido de que há uma hipervigilância muito grande. O indivíduo está sempre com medo
dos estímulos que podem fazer com que ele se lembre da situação traumática. E isso faz com que ele tenha, então, a hiperexcitação fisiológica. Além disso, mas dentro de uma perspectiva cognitiva, é muito marcante a avaliação persistente de perigo e de ameaça, uma generalização de estímulos presentes no evento traumático, ou seja, o indivíduo passa a ter essa resposta fisiológica, emocional e cognitiva quando ele passa perto do local que aconteceu o evento traumático, quando ele escuta o nome de alguém que relembra o nome do agressor, quando ele sente um cheiro que é próprio de algo que relembra o momento ou a época da vida do trauma. Então, existe essa generalização para estímulos semelhantes aos estímulos que estavam presentes no momento do ocorrido. Também há uma dificuldade na percepção acurada do contexto, né? Então, eu deixo de captar os estímulos do momento presente, uma vez que eu estou fixada em ruminações, muitas vezes, e estímulos que eu interpreto como possíveis ameaças. E o Clarke, que é esse autor, ele vai falar que isso causa um prejuízo na memória autobiográfica, uma vez que eu passo a contar a minha vida e passo a narrar todos os eventos que aconteceram comigo a partir daquela perspectiva, ignorando muitos outros acontecimentos que podem não ter esse viés de perigo e de ameaça. Então, esse diagrama para que a gente possa ter uma compreensão de como que os sintomas, né, bem relacionados aí aos agravos em saúde mental acontecem, a gente pode pensar que o trauma, o TEPT, por exemplo, influencia a ocorrência de muitas lembranças intrusivas, que são os flashbacks. E os indivíduos com TEPT referem bastante pesadelo também. Essas lembranças intrusivas, elas influenciam emoções que são bastante difíceis, emoções que são muito desprazerosas. De raiva, frustração, vergonha, tristeza, culpa também pode acontecer aqui. E o indivíduo costuma ter pensamentos a partir dessas emoções. Pensamentos muito relacionados ao julgamento, né? De que é terrível me sentir assim, eu não posso me sentir assim, de novo eu estou pensando nisso, eu vou para sempre pensar nisso, né? Pensamentos automáticos bastante negativos também, que por sua vez aumentam a ocorrência das lembranças intrusivas, dos flashbacks, dos pesadelos, que em consequência potencializam ainda mais as emoções desprazerosas. Então, é uma sensação de mal-estar bastante generalizada e circular, que faz com que o indivíduo, na tentativa de aplacar aquela dor, de acabar com aquilo de vez, tenha uma série de comportamentos de evitação daquela dor. Eu quero acabar com essa dor, eu quero evitar essa dor. E aí que acontecem uma série de comportamentos que estão relacionados a uma série de transtornos e agravos em saúde mental, como os comportamentos autolesivos, o comer compulsivo, o abuso de substâncias, a evitação sexual, a evitação social, a redução de atividades. Nós estamos aqui descrevendo vários comportamentos que a finalidade deles é a evitação da dor, e eles, dependendo do grau e da intensidade em que acontecem, estão relacionados a transtornos, como o transtorno depressivo maior, como os transtornos de ansiedade, como as disfunções sexuais, e assim por diante. Então, essa é uma compreensão geral que nos faz pensar que, de um modo geral, a ocorrência de tantos agravos em saúde mental está relacionada à tentativa de evitar a dor. Na verdade, esses comportamentos acontecem como uma forma que o indivíduo implementa de não entrar em contato com a dor decorrente do trauma. E aí a gente entra na segunda parte da proposta da fala de hoje, que é pensar, então, no que podemos fazer com isso, né? Quais são as possibilidades em termos de tratamento psicológico. Bom, então, para que a gente possa
falar um pouco mais disso, só para que a gente compreenda que as intervenções psicológicas, elas têm sido amplamente estudadas. A Associação Psicológica Americana, ela tem realizado já há algumas décadas uma força-tarefa que se chama, né, a Divisão 12 da APA, que é responsável por estudar, identificar e agrupar ensaios clínicos randomizados, meta-análise sobre as diferentes intervenções psicológicas, mostrando aquelas que têm mais sustentação empírica de efetividade e segurança. Quando a gente pensa no TEPT, né, no transtorno de estresse pós-traumático, o que é o tratamento padrão ouro? Nós temos a farmacoterapia junto com a psicoterapia, mas quando a gente tenta compreender, né, qual psicoterapia, quais modelos psicoterápicos têm demonstrado maior efetividade para lidar com a ocorrência do trauma, nós temos, né, como aqui é a tabela que eles preconizam, e que mostra uma evidência forte de modelos psicoterápicos que são variações de terapias cognitivo-comportamentais. Não estamos falando que outros modelos psicoterápicos não funcionam, apenas ainda não foram testados ou não foram testados o suficiente para mostrar resultados tão fortes quanto dessas variações de terapia cognitivo-comportamental têm demonstrado para o TEPT. Quando a gente pensa nessas intervenções, a gente tem, né, as terapias de exposição, que são uma intervenção comportamental clássica, que consiste basicamente, a partir de métodos muito específicos, fazer com que o indivíduo entre em contato com a sua ansiedade. Não é entrar em contato com o trauma ou reviver a experiência, mas entrar em contato com a ansiedade provocada pelo trauma até que haja habituação. Então, de uma forma muito geral, consistiria em pegar aquela paciente que evita pensar naquilo, que sempre que pensa naquilo tenta suprimir de toda forma esse pensamento e montar um plano terapêutico a partir do qual ela entre em contato com aquela lembrança até que haja habituação, isto é, que a ansiedade sofra um decréscimo. Esse é um protocolo mais comportamental. E aí existem os protocolos que são mais cognitivo-comportamentais, porque incluem outros elementos, além das intervenções comportamentais de exposição. E aí a gente tem a terapia do processamento cognitivo, como sendo o protocolo que tem demonstrado mais resultados para pacientes adultas, e a terapia cognitiva comportamental focada no trauma, que é um outro protocolo, que é o que tem demonstrado maior efetividade para crianças. São variações de terapia cognitivo comportamental, e o que todos eles têm em comum, então, uma discussão bastante direta e o compartilhamento sobre a história de violência sexual. A ideia é que, a partir disso, a paciente possa entrar em contato com a experiência traumática, mas também permitir uma mudança da narrativa sobre essa experiência. A psicoeducação sobre o trauma, sobre o modelo cognitivo, há também uma identificação, avaliação e reformulação das cognições disfuncionais relacionadas ao trauma, conexão entre pensamentos, emoções e comportamentos, que isso é uma forma muito característica de autoconhecimento, da promoção de autoconhecimento dentro de uma perspectiva cognitivo-comportamental, além do tratamento de exposição e outras habilidades de regulação emocional. Quando a gente fala da nossa paciente em específico, fica claro que ela tem, né? A gente não pode falar só pelo caso que ela fecha critérios para transtornos, mas ela tem sintomas que são sugestivos de transtornos, né? Ela apresenta sintomas de depressão, ela apresenta sintomas de uma ansiedade generalizada e também de trauma, né? Da ocorrência de trauma. Então, aqui é só para ilustrar um diagrama que serviria para uma compreensão clínica de que ela
tem, né, quando estou falando de esquema, eu estou falando de uma estrutura cognitiva que comporta muitas crenças relacionadas ao senso de incompetência e também de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade no sentido de alguém que se sente sempre sendo ameaçada ou estando em risco. A gente pensa que ela pode ter, por exemplo, algumas regras condicionais, né? O que são essas regras condicionais? São formas de interpretar os eventos. Formas de interpretar os eventos que dizem que, se ela se expor, ela estará sob ameaça. De que ela precisa sempre se proteger, se antecipar e se proteger. De que, se ela tentar, ela vai falhar. E se ela falhar, ela é um fracasso. E como que a gente percebe a ocorrência dessas regras condicionais? A partir de pensamentos expressos por ela em algumas situações, como, por exemplo, numa situação sexual, ela tem um pensamento de falha ou de desengajamento, né, de que não vou conseguir, é melhor desistir. Isso daqui seria mais relacionado ao esquema de incompetência, enquanto em situações de exposição, ela, por exemplo, costuma ter pensamentos de que vai ser assaltada, ou que algo terrível vai acontecer, e isso estaria mais relacionado ao seu esquema de vulnerabilidade. Em decorrência disso, ela evita se expor. Quando ela evita se expor, ela está fazendo uma evitação. Quando ela se sente incompetente, e aí ela desiste do sexo, por exemplo, mas isso reduz o senso dela de autoeficácia. Então, a gente tem uma diminuição do senso de autoeficácia e a gente tem um aumento das experiências de evitação. E com isso, a gente tem a confirmação dos vieses de incompetência, que eu não consigo mesmo, que eu estou sempre em risco, que algo terrível vai acontecer. Então, esse tipo de paciente precisa de uma intervenção que objetive, por um lado, a melhora do senso de autoeficácia, mas o rompimento dos padrões de evitação também. Então, nesse caso específico, só para que a gente faça uma ilustração e torne a psicoterapia, né, mais visual, para que saia do campo, né, do abstrato, só para ilustrar como que poderia acontecer um tratamento psicoterápico. Após uma boa análise clínica, né, uma avaliação, que a gente tem uma boa compreensão clínica de caso, são estabelecidos os objetivos terapêuticos, que no caso dessa paciente, poderia ser a diminuição dos comportamentos de evitação, o aumento do senso de autoeficácia e a melhora das habilidades de regulação emocional, uma vez que ela se desestabiliza bastante. E aí, embora não pensamos, né, os tratamentos psicológicos testados, eles são feitos para transtornos específicos, mas nem todos os pacientes têm transtornos. Então, nós pensamos, né, para além do transtorno, em sintomas e processos psicológicos que estão relacionados a esses sintomas. E isso, dentro de uma perspectiva de psicoterapia baseada em evidência, nos faria olhar o que tem sido o melhor tratamento disponível, né? O que tem mais sustentação empírica para tratar trauma, depressão, ansiedade generalizada. E também o vaginismo, pensando no vaginismo como uma condição fóbica. Então, o que a melhor evidência disponível nos diz? Que para tratar trauma é a terapia do processamento cognitivo mais exposição. Para tratar depressão, a TCC mais ativação comportamental. Para trabalhar transtorno de ansiedade generalizada, TCC com exposição. E para tratar as condições fóbicas, como aquelas relacionadas ao vaginismo, os tratamentos de exposição. Então, nós temos, a partir daqui, algumas diretrizes para o tratamento que, obviamente, será personalizado. Isso nos faz ter estratégias que são tradicionais, como a psicoeducação, a identificação das cognições, das emoções e da relação disso com os comportamentos, intervenções de modificação do padrão cognitivo e também tratamento de exposição ao conteúdo que gera ansiedade. Então, como estratégias complementares, temos aí as habilidades o treino, né, das habilidades de regulação emocional, identificação de valores, encorajamento de ações comprometidas e técnicas de desfusão, que são aquelas que permitem que eu não haja de acordo com o conteúdo literal dos meus pensamentos. Ou seja, se eu penso, eu estou em ameaça,
Eu não preciso agir imediatamente como se de fato eu estivesse em ameaça. Eu compreendo que aquilo é um pensamento e não necessariamente a realidade dos fatos. Eu estou falando muito rapidamente porque o tempo é escasso, mas para cada uma dessas estratégias existem procedimentos muito bem especificados. Mas a ideia é que a gente possa implementar essas estratégias visando os objetivos que foram estabelecidos inicialmente. Então, isso aqui é só uma ilustração, eu sei que é bastante conteúdo, mas é só para que a gente compreenda, né, como que funciona um processo psicoterápico dentro dessa perspectiva de psicoterapia baseada em evidência. E, para concluir, algumas considerações finais, né? Acho que fica bastante claro com a nossa apresentação de hoje que, diante de uma vítima de violência sexual, por mais que a gente pense, nossa, mas eu sou sexólogo, né? A gente não pode olhar só para a sexualidade, a gente não pode olhar só para a ocorrência negativa, um desfecho negativo na sexualidade, porque muito provavelmente esse desfecho negativo na sexualidade está relacionado a muitos outros processos psicológicos que têm agravado a experiência de sofrimento da paciente. A gente precisa de uma análise mais cuidadosa. Nós precisamos, então, compreender todos esses processos psicológicos envolvidos, e quando eu estou falando de processo psicológico, no caso das pacientes com história de violência sexual, é muito comum a evitação. O processo psicológico de evitação, de evitar sentir, de evitar lembrar, de tentar controlar os meus pensamentos, tentar controlar as minhas emoções desprazerosas, tentar suprimir isso de qualquer jeito. Isso é um processo muito comum. Então, a gente precisa compreender os processos psicológicos, compreendendo também a função que os comportamentos, naquele momento, têm tido na vida da paciente. Isso nos leva a pensar que, embora, né, os ensaios clínicos randomizados nos apontem uma série de protocolos de tratamento, porque é assim que tem que ser na pesquisa, na nossa prática clínica, a gente não segue protocolo, né? Nós usamos das contribuições dos protocolos para pensarmos em tratamentos que são individualizados, personalizados, atendendo às necessidades individuais de cada pessoa e considerando as melhores evidências disponíveis. E, para finalizar, com uma contribuição bastante recente, é que a ideia de que muitas vezes não é o conteúdo cognitivo ou o conteúdo afetivo que faz a gente sofrer, né? Não é porque eu estou pensando que a culpa foi minha, porque a culpa do abuso foi minha, a culpa da violência que eu sofri foi minha, e porque eu me sinto muito mal com isso. Não é necessariamente isso que é o cerne do problema, mas a forma que eu me relaciono com isso. Porque quando eu consigo entender que, bom, eu estou tendo o pensamento que eu fui culpada, mas eu entendo que isso é só um pensamento e não necessariamente eu sou culpada, é uma forma de se relacionar com o pensamento que eu tenho. Mas quando eu reajo de uma forma muito literal, eu estou muito fusionada com esse pensamento, aí sim é que os casos costumam ser mais graves, porque eu interpreto que, pronto, eu sou culpada e ponto, essa é a única alternativa possível. E aí, sim, né, os transtornos têm muito mais chance de se instalar. Era isso a minha contribuição de hoje. Muito obrigada. Bárbara, muito obrigada. Você enriqueceu, como sempre, com a sua didática, com o seu conhecimento e com as saídas, né? Com as saídas. E nós já estamos acabando o nosso tempo, já estamos acabando. Agora, há duas perguntas que eu gostaria de colocar e dizer para essas pessoas as perguntas. Uma delas é se existe alguma relação entre vaginismo e bexiga hiperativa. Eu escolhi essa pergunta. E uma outra pergunta, em caso de abuso na infância, quando a mulher adulta entra em contato com essa história, se ela pode desenvolver o estresse pós-traumático. Então, escolhi essas duas perguntas, porque nosso tempo já está acabando dessas manifestações. Quem gostaria de responder? Eu posso responder a primeira. Tá ótimo. Que pergunta, a Fernanda, eu acho, né? Que pergunta a Fernanda sobre... Monte.
sobre vaginismo. Quando a gente está trabalhando com as disfunções sexuais, a gente precisa abordar também se as pacientes não apresentam alguma outra queixa, algum outros sintomas urinários ou intestinais. Porque quando as mulheres têm vaginismo, elas têm dificuldade de relaxar o assoalho pélvico. E aí isso pode acontecer também no momento da micção, o que vai provavelmente resultar no resíduo miccional aumentado, no sintomas de urgência, frequência, e pode ter, sim, relação com a bexiga hiperativa. Né? Apesar da bexiga hiperativa mesmo ser um diagnóstico através do estudo urodinâmico, né? Se tiver contrações não inibidas presentes, enfim. Mas a paciente pode ter sintomas urinários também associado a vaginismo. Bárbara, acho que essa pergunta é para você, né, Bárbara? Certo. A pergunta aqui Tá. Salinas. Isso, Salinas, é possível, tá? Mas não é comum. É possível se aquela memória que passa a acontecer é uma memória tão forte e tão real que é como se o evento tivesse acontecendo naquele momento. Aí sim, né, dentro dessa perspectiva, seria possível, mas não é provável que isso aconteça. O que é provável de acontecer é que, a partir dessa experiência, de fato, pode acontecer, né, a simbolização daquilo como sendo um trauma, uma série de consequências negativas do ponto de vista psicológico, mas que não chega a ser o transtorno de estresse pós-traumático. Olha, nós estamos acabando o nosso evento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até agora. Já são mais de 10 horas, as pessoas aqui estão juntas. Gostaria de agradecer a Débora, a Isabela, a Bárbara, agradecer ao Departamento de Disfunções Sexuais Femininas e convidar você que esteve aqui com a gente. Na semana que vem, dia 12 de maio, tem o webinar do Departamento de Cirurgia Peniana, Tração Peniana e Doença de Peyronie. Muito obrigada, tenham uma semana boa, cheia de energia, e muito obrigada por esse evento.